menopausa. Será que a gente, como mulher, ao viver essa temporada, essa estação na vida, a gente sofre algum impacto nas emoções, no nosso corpo? Enfim, hoje eu recebo aqui a doutora Carla Cibele, mestranda em saúde da mulher, ginecologista, obstetra. Gente, é tanta coisa no currículo dela, Implanon, estética íntima, e eu tenho grande alegria em tê-la aqui conosco nessa temporada do VOPcast. Bem-vinda, doutora Cibele, estou tão feliz de te receber aqui. Obrigada, Amanda. Para mim é um privilégio estar aqui contigo, falando sobre um assunto tão legal, né, que me motiva muito no consultório, a cuidar de mulheres, falar sobre essa fase que é a menopausa. E vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Gente, sabe o que eu acho mais incrível? É porque, além dessa questão da menopausa, a gente também vai dar algumas dicas, tá, da parte da saúde íntima da mulher, que a doutora Cibele arrasa com isso. Então, antes da gente começar, o ponto de partida vai ser o que é a menopausa. A gente lê tanta coisa, vê tanta informação, mas de uma maneira assim, direta. O que é a menopausa? O que é a menopausa? A menopausa é o encerramento dos ciclos menstruais, né? É o fim do período reprodutivo da mulher, que ele vai acontecer por volta dos 45 aos 55 anos de idade. E ele é uma data em que a mulher vai olhar para trás e vai perceber que passou um ano sem menstruar. Mas antes disso, acontece o período da perimenopausa, que são os anos que antecedem o fim dos ciclos menstruais, em que a mulher já pode perceber algumas alterações no seu corpo e também na sua mente. E essas alterações, elas decorrem da flutuação hormonal. Uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é que, na história da humanidade, a menopausa é um evento novo, porque nunca se passou metade da vida na menopausa. A nossa expectativa de vida aumentou. As mulheres no Brasil estão vivendo em média 80 anos. Fora isso, também a gente busca mais qualidade de vida. Antes as mulheres morriam muito cedo, morriam no parto, não é isso? E hoje a expectativa de vida, né, avançou. E se a menopausa e a perimenopausa chega por volta dos 40 anos, até os 80 anos você vai passar metade da vida nesse período. E aí o que a gente faz, né? Porque se até então eu tinha uma previsibilidade de expectativa de vida reduzida, hoje não. Eu posso viver mais do que da metade da minha vida vivendo essa estação, esse tempo que é a menopausa. E também eu entendo assim que ela traz muitas flutuações, como você disse, não só orgânicas, mas também emocionais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, tá aqui nas minhas perguntas, viu? O que acontece de forma muito diretiva sobre esse impacto na parte hormonal? Porque a gente sabe que essa resposta emocional, ela vem também através dessa alteração. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a mulherada que está nos assistindo, está ali por volta dos 39, eu estou chegando nos 40. Ah, meu Deus! O que é que pode acontecer? O que eu posso esperar e como hormonalmente isso tem algum impacto na minha vida? Sim. O que acontece, basicamente, os nossos hormônios, os hormônios femininos, que o principal deles é o estrogênio, acompanhado da progesterona e também de androgênios, que a gente mais conhece como testosterona, eles começam a flutuar e o ovário vai deixando de produzir mais estrogênio e o nosso corpo inteiro vai sentir essa flutuação e essa queda hormonal. São descritos mais de 30 sintomas que envolvem a menopausa. E muitos deles acontecem no nosso cérebro. Tem uma pesquisadora, uma neurocientista americana, que se chama Lisa Moscone, que ela lançou recentemente um livro que é O Cérebro e a Menopausa. Uau, que incrível! Olha, dica de livro, já anota aí, O Cérebro e a Menopausa. Nesse livro, ela fala claramente sobre como esse hipoestrogenismo, que é a queda do estrogênio, vai afetar o nosso cérebro, principalmente nas áreas ligadas à memória e às emoções. Uau, então quer dizer que um dos sintomas pode também ser um rebaixamento na memória, porque a gente sabe, né? Se você começa a descrever alguns sintomas, o primeiro, quando a gente fala menopausa, a mulherada já começa a se calor. Depois, uma flutuação no humor. E isso também é dado uma correlação muito diretiva em relação ao rebaixamento hormonal. Sim. O que é que pode ser feito para que essa mulher ela possa passar por essa fase? Com mais tranquilidade. Exato. Isso. Assim, hoje tem um termo recente
que se chama Menotec. Menotec são tecnologias relacionadas à mulher na perimenopausa e na menopausa. São previstos investimentos na ordem de trilhões para essas mulheres na menopausa. Com o intuito de quê? De criar aplicativos, linhas de cuidado íntimo, existem até retiros de menopausa, viagens para mulheres na menopausa, mindfulness, psicoterapia, tudo isso voltado para essa mulher, com o intuito de que ela passe por essa fase com mais qualidade de vida e tranquilidade. E o que eu acho mais importante é ela ter uma consciência mais ampla do que pode acontecer em relação às emoções. É muito comum a gente ouvir relatos de irritabilidade, de sono entrecortado. A mulher começa a acordar durante a noite, às vezes com calores. Ela fica com lacunas na memória. Tudo isso relacionado às flutuações hormonais da menopausa. Ótimo. E agora vamos para um ponto muito importante, tá? Como você trabalha muito a saúde íntima da mulher, gente, olha, se você mora em Teresina, você vem presencialmente se constar com a doutora Cibele. Mas se não, tem consulta online também, não tem? Tem. Porque ela vai dar dicas preciosas agora sobre a questão da sexualidade feminina. A gente entende que esse impacto da transição da vida da mulher, do seu ciclo reprodutor, porque mensalmente você está ali produzindo hormônios, então tem essa flutuação. A gente considera também que o transtorno disfórico pré-menstrual é um desafio. E aí você chega na menopausa. Tudo muda e você também muda. Os seus hormônios mudam, a sua forma de ver e enxergar o mundo, de perceber a vida, tudo isso muda. E tem um impacto também na sua vida sexual. Sim. Como que a menopausa afeta a vida sexual da mulher e a questão da feminilidade? A menopausa afeta principalmente porque eu digo que os hormônios na menopausa, eles entram em um novo compasso. E o corpo precisa encontrar uma nova melodia. Você precisa ressignificar, reestruturar aquilo tudo. É como se fosse um portal para um novo momento. E a nossa saúde sexual, ela está diretamente, ela é construída desde a infância, né? E no climatério, na perimenopausa, que é essa fase que antecede a menopausa, o nosso corpo ele vai perceber essas alterações. É tanto que na nossa região genital, a mucosa da vagina ela vai ficando mais atrofiada, mais ressecada. Ela fica literalmente mais fina. O epitélio da nossa vagina ele vai ficando mais fino, mais fácil de ser fissurado. Fica mais sensível durante a relação sexual. Então, aumenta a queixa de dor. Ai, não, peraí. Dicas práticas do que as mulheres podem fazer quando isso acontece. Chegou a menopausa, eu estou sentindo tudo isso que você descreveu. O que eu posso fazer? Um dos pilares disso é que exista uma relação aberta com seu companheiro, para que ele também entenda o que você está passando, você entenda o que está passando, né? Que são alterações que podem ocorrer nesse período. Que o seu companheiro também entenda que aquilo é normal da fase, mas que não precisa ser um desafio, né? Não precisa ser parar de ter relação sexual. Porque o que a gente sabe? Que na menopausa, 72% das mulheres se queixam de desejo sexual hipoativo. Elas não têm vontade de ter relação. Porque isso envolve todos esses fatores que a gente já falou. As alterações hormonais, as alterações no corpo. Então, por vezes, ela deixa de se reconhecer, que são alterações que são, por vezes, irreversíveis. Assim como acontece lá no momento do parto, que a mulher também passa por essa transformação, né? E é um impacto muito grande na sua autoestima, no seu autoerotismo. Ela não se acha mais que ela é desejada, ela não se deseja, não se reconhece. Então, é muito importante que o parceiro esteja a par do que você está passando, buscar tratamentos com ginecologista, com sexólogo, porque para as pacientes que têm uma disfunção sexual, nós temos tratamentos para isso. Ah, eu quero falar sobre isso, mas espera aí. Olha, já anota aí, você mulher que está, como é um período que antecede? Perimenopausa. Perimenopausa. As mulheres no 40 mais. 40 mais ou já na menopausa. Uma coisa importante, tá? Diálogo. Uma conversa aberta e franca
com o seu parceiro. Isso pode te ajudar a passar por essa transição de uma maneira mais leve e reduzindo os impactos negativos dessa transformação, dessa transição de vida. Então, quer dizer que conversar com o cônjuge, com a pessoa que você vai estar tendo, o seu parceiro, isso pode reduzir também os sintomas. Sim. E ela pode também redescobrir uma forma de desfrutar de prazer, ainda que tenham todas as alterações biológicas, orgânicas e químicas. E a segunda coisa agora... Existem mais duas coisas que são dicas super importantes. Ótimo. Uma delas é a mulher reconhecer como funciona o seu desejo sexual. A nossa resposta sexual, eu já te ensinei isso, ela é diferente. Gente, tem o ciclo da resposta sexual. Tem que dar um jeito de ter um PDF, de baixar isso para você, mulherada, saber como é que funciona e mostrar pro seu parceiro, olha... Tá aqui um pouquinho difícil a relação, entenda como eu funciono, porque a gente já teve várias conversas sobre isso, em cafés, enfim. E para a mulher, o estímulo para a ativação na sexualidade começa na mente. Então, os estímulos começam na mente, o que você conversa, um cheiro, uma vestimenta, tudo isso você precisa conversar com o seu parceiro. Mas continua, que eu estou amando essas dicas. Uma outra dica super importante para as mulheres que estão nessa fase, se for indicada, né, cada caso é um caso, mas a terapia de reposição hormonal, ela é muito bem-vinda, porque ela atua diretamente no desejo, na fantasia, melhora também as alterações que acontecem lá na nossa região urogenital. Então, vai melhorar a lubrificação, vai espessar mais a mucosa. Então, é toda uma resposta que acontece a nível neuroquímico, de neurotransmissores, que a reposição hormonal vai aliviar, e também na anatomia, na região da própria vagina. E isso vai melhorar a sua resposta sexual, né? Vai te dar mais satisfação no momento lá com o seu parceiro. Ótimo. Como que o suporte psicológico pode ajudar essas mulheres a lidarem com o impacto na menopausa? Vamos lá. Eu estava conversando com a doutora Cibele, ela disse, não, essa resposta você que vai dar. Eu disse, não, senhora, você que vai me ajudar. Por quê? Eu defendo minha bandeira aqui. Eu sei o impacto que esse acolhimento e essa ressignificação dessa nova fase da vida da mulher é fundamental, porque a gente não tem só os aspectos biológicos, mas essa mulher se compreender. Peraí, até então eu funcionava de uma maneira e agora tá tudo mudando ao meu redor. Eu tô me sentindo mais irritada, eu tô esquecendo, Sim. Então, assim, duas coisas que eu queria que você me ajudasse a clarificar para quem está escutando e assistindo a gente sobre essa questão da menopausa. Na sua prática diária clínica, você percebe que pacientes que fazem psicoterapia têm uma resposta melhor na menopausa, e quem não faz, o que isso traz de débito? Você, Amanda, olha, eu percebo que o processo demora mais, que eu acho que de forma prática todo mundo vai entender melhor. Sim, você percebe claramente essa diferença. Claro que existem mulheres que não vão ter tantos sintomas muito esdrúxulos da menopausa. Mas é muito difícil... Então, peraí, o que é sintoma esdrúxulo, gente? Quais são os sintomas que mais deixam a mulher aterrorizada, né? Calorão. Os calorões. Falta de desejo sexual. Falta de desejo sexual. Perda de memória. Irritabilidade. Exatamente. Algumas mulheres não vão se queixar disso. Ótimo. Então, não é... Olha só. Não é padrão, irritabilidade, ausência de uma boa memória, ausência de desejo sexual. Isso não descreve totalmente o que é a menopausa. Presta atenção nessa fala da doutora Cibele. São coisas que podem acontecer, vai depender de cada paciente. E o que é importante, isso ser questionado no momento da consulta ginecológica, que a mulher precisa, né, ir anualmente. E aí a gente pergunta sobre isso. Mas você percebe que aquelas pacientes que têm um apoio, um cuidado, né, especializado, que procuram apoio psicológico, elas passam por esse momento com mais leveza, porque descobrem que é um momento de autocuidado. Tem um escritor, Jordan Peterson, que ele fala muito sobre como nós cuidamos do outro e que nós relaxamos ao cuidar de nós mesmos. Ele até compara o cuidado com um bebê. Quando você vai cuidar de um bebê, você dá comida pro bebê, troca o bebê tá chorando, você já vai dar apoio. E você não faz isso consigo mesma. Às vezes você
né? Negligencia mesmo. Eu gosto muito dos livros dele, amo. Mas eu queria pontuar uma coisa aí dentro da sua fala que eu achei interessante. Quando a gente está compartilhando sobre essa questão do altruísmo, da orientação para o outro, é fundamental que essa mulher ela se perceba e ela possa reconhecer quais são as suas estruturas emocionais, porque muitas vezes o que a gente chama de altruísmo, de ajuda ao outro, é na verdade uma fuga, pode ser uma fuga. Eu não quero olhar para mim, eu não quero viver essa situação de vida, então eu vou ajudar pessoas para negligenciar mesmo, me saboto, enfim, tudo isso é importante. Por isso, gente, que consulta ginecológica e a psicoterapia precisam caminhar de mãos dadas. Quando eu recebo uma paciente aqui no consultório, doutora Cibele, eu sempre pergunto qual foi a sua última consulta ao ginecologista, principalmente quando está ali nos 38, 39, como é que estão as suas taxas hormonais. Amanda, não tem nada a ver com a tua área, tem tudo a ver. Quantas vezes eu já não ligo, olha, eu queria saber dessa paciente, como é que a gente pode, de repente, fazer uma intervenção mais assertiva, quais são as informações que você tem que pode me ajudar. Então, essa dica foi muito importante, tá, gente? Olha só. E assim, Amanda, quando você pega uma paciente nessa fase, que ela está sintomática, e você inicia o tratamento com reposição hormonal ou com outras opções de tratamento, quando você associa a terapia, o autocuidado, o mindfulness, essa mulher, ela muda totalmente a visão sobre ela mesma. E também, você pontuou a questão do mindfulness, as outras terapias, eu acho que tudo isso, a gente tem um cuidado integral. Corpo, alma, espírito, é fundamental a gente se cuidar por inteiro. Vamos lá. Eu queria te fazer agora um bate-bola, tá? Tá preparada? Tô preparada. Vamos lá. Chama Vida, Otimismo e Propósito. Então, eu vou te fazer 3 perguntas e eu quero que você fale como médica, mas acima de tudo, como pessoa e com o seu coração. Tá bom? Tá bom. Aceita o desafio? Vamos celebrar. Lá. Tchim-tchim, ó. Desafio aceito. Vamos lá. Doutora Cibele, eu quero que você diga uma dica para viver essa fase. Autocuidado. Uma dica para ver com otimismo esse período. Um momento de ressignificação, de olhar para si. Uma dica para viver o propósito desse momento de vida. Acho que aceitar as transformações com mais leveza, buscando o autoconhecimento. Uau, que incrível. Muito obrigada, quero te agradecer, dizer que foi assim uma honra te receber aqui. Eu fico muito feliz. Doutora Cibele, além de ser uma médica excepcional, gente, é uma amiga pessoal, minha médica, amo de paixão. E te dizer que eu agradeço a você que está aí nos assistindo. Eu quero te pedir para que você possa compartilhar com mais pessoas essa mensagem tão importante que tenho certeza pode modificar e transformar a sua percepção sobre a menopausa e sobre a transição desse período. Deixa aqui uma mensagem para as mulheres que estão te assistindo. Para você, mulher 40+, eu deixo um convite para você ao autocuidado. Buscar ginecologista, um momento de autocuidado com a saúde mental, porque nós falamos muito sobre como essa fase da vida altera o nosso cérebro, né? Então, o autocuidado a mensagem de hoje. Então é isso, compartilhe, 3ª temporada Start, vai ser uma alegria poder caminhar junto com você, com mais vida, otimismo e propósito, VOPcast.